Olá pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre depressão e movimento. Eu não vou falar aqui especificamente sobre a questão médica, clínica da depressão, porque ela é bastante conhecida, né? É uma doença, mexe com processos químicos, cerebrais e tal, e precisa, dependendo da sua gravidade, do seu nível, precisa tanto de psicoterapia quanto de ajuda médica mesmo, né? De remédios mesmo. São importantes para que a pessoa saia disso. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão diferente, vocês vão com certeza me acompanhar. Ora, em década de 50, um cientista chamado Hubble, aqui do telescópio, teve a oportunidade de mostrar para Einstein que o universo, que é infinito, estava se expandindo, ou seja, está havendo um aumento do espaço, né? Os planetas estão se afastando muito mais. O que significa que anteriormente eles estavam comprimidos e hoje estão se afastando, né? A teoria do Big Bang. Muito bem. Por outro lado, nós também sabemos que a própria vida em si mesmo é constante movimento. Então, a cada momento células nascem e morrem, a cada momento o mundo nos afeta, nós afetamos o mundo, nós nos transformamos e tal. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, então, que todo o processo de vida é um processo de movimento. Ok? Não há vida sem movimento. Dirá a sabedoria popular que a água que se move não estraga, que a água parada estraga, enfim, poderia estar dezenas e dezenas de exemplos, né? Que começou lá com Heráclito, que falava que nós nunca tomamos banho no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, está sempre correndo, e nem nós somos o mesmo, estamos sempre nos modificando. Então, se a vida é movimento, você vai observar que a pessoa, quando está com depressão, e quanto mais grave é a depressão, menos movimento ela faz. Ela opta por não sair de casa, ela não tem ânimo, ela quer ficar o tempo todo deitada, às vezes até no escuro, ou seja, ela fica num processo não vital, ela fica num processo contra a vida, ok? Então, se o processo vital é movimento e se a depressão é a ausência de movimento, uma das coisas que com certeza ajudará as pessoas a sair da depressão, isso eu tenho experiência aqui no consultório para afirmar, é a volta do movimento. Mas essa volta do movimento é um processo de entendimento, não é um processo que a própria mente vai ter. Por quê? Porque mente e corpo são a mesma coisa, ou como dizia Spinoza, a mente tem uma ideia do corpo, ou seja, não há diferença entre corpo e pensamento. Se a tua mente está com os hormônios desregulados, você está mais triste e tal, o teu corpo também está triste. Então, nesse processo de estar contra o processo da vida, a pessoa não vai se sentir animada para se movimentar. Então, é só o entendimento desse processo que pode fazer com que ela, mesmo sem ter vontade, mesmo que a sua mente diga, não, fica deitada, não vai, para que sair e tudo mais, a pessoa consiga, num esforço, voltar ao movimento. No que ela volta ao movimento, ela volta para o processo vital. Então, e a recompensa, ou seja, existe uma sensação de bem-estar por estar fazendo alguma coisa, por voltar a sentir que está sendo produtivo, por voltar a fazer diferença em algum momento, isso só é possível no movimento. Essas sensações de bem-estar que vão se somando vão tirando a pessoa do estado depressivo. Evidentemente que junto com a medicação e junto com a psicoterapia. E a função da psicoterapia deve ser também nesse sentido. E por que eu digo isso? Porque hoje nós sabemos que normalmente o primeiro evento depressivo tem um motivo. A pessoa se deprimiu por algum motivo. Mas acontece que a depressão é recorrente, ela volta. E os casos seguintes de depressão não precisam ter um motivo. É como se diz, do nada a pessoa volta a se entristecer. Aí ela fica procurando, mas por que eu estou assim? O que aconteceu comigo? Por que eu estou depressivo de novo? Não, os casos que depois do primeiro evento, eles não precisam ter um motivo. Né? Então, se ela entende que a volta do movimento é a condição da mudança, ela se mantém. E que movimento é esse?
eu tenho falado muito de movimento, agora eu tenho que especificar de que movimento eu estou falando. O movimento que eu estou falando é um movimento de produção, né? Às vezes até um movimento físico mesmo. A própria caminhada, sabemos hoje, tem um efeito bastante importante, porque aumenta hormônios importantes que na depressão ficam baixos, né? Mas também é aquela coisa de voltar a ser produtivo, de voltar a usar a criatividade, de voltar a usar a inteligência, de participar da vida. Mas lembrem, a pessoa não terá vontade. Inclusive, a mente dela tende a sabotar todos os movimentos que ela fizer para isso. Sempre com desculpas, protelações e tudo mais. Por quê? Porque a mente já encaixou no processo depressivo. E lembrem, como eu já disse aqui em outros vídeos, a nossa mente não tem uma preocupação com a qualidade de vida. A mente tem preocupação com sobrevivência. E quando morrermos, a nossa mente morrerá junto. Então, ela quer sobreviver. E sobreviver não exige uma qualidade. Sobreviver dá para sobreviver. Então, depois que a mente encaixa na depressão, ela vai se contentando com a ausência de movimento, desde que você esteja sobrevivendo. Evidente que se surge alguma coisa muito grave, isso traz você com o movimento. Porque sempre um afeto mais forte vence um outro afeto. Então, daqui a pouco acontece alguma coisa, é que nem uma pessoa que tem uma determinada dificuldade, por exemplo, uma dificuldade para dirigir. Mas daqui a pouco o filho está nesse estado de ser levado para o hospital rapidamente, o medo desaparece, a pessoa leva. Por que leva? Porque algo é mais forte. Na depressão é a mesma coisa. Se algo surge mais forte, a pessoa ganha ânimo, mas movida por uma pressão. O que eu estou falando é de entender que se vida é movimento e depressão, a tristeza, é a ausência de movimento, uma das saídas, além da psicoterapia, da compreensão das coisas, além da ajuda médica, que é importante, é ela entender que ela precisa voltar para o movimento da vida. E isso tornará eventuais crises recorrentes mais curtas. A depressão não resiste ao movimento, mas isso precisa ser um entendimento. Porque quando você entende, você se dá conta que a tua mente está te sabotando, que ela está dizendo para você não ir, que ela está dizendo para você esperar, mas você sabe, não, eu preciso voltar ao movimento, eu preciso tirar força da onde não tem, porque movimento gera energia e energia gera resultado. Então, não será a pessoa não se sentirá animada para isso. Num outro vídeo eu já falei que a alegria, ânimo e confiança é tudo plano pós-pago, vem depois. No caso da depressão, principalmente, a pessoa nunca estará se sentindo motivada ou se sentindo bem para voltar ao movimento, ela quer continuar parada, né? E por isso que é comum na depressão a pessoa entender que é bom, a morte é uma boa, que não seria ruim se morresse, e em alguns casos, algumas pessoas tentam até suicídio. Não é o que todas fazem, mas muitos fazem. Então, se hoje a depressão é a doença que mais afasta as pessoas do mercado de trabalho e continuará assim por muito tempo, nós precisamos entender a sua origem, que é a questão do movimento. Mas muitas vezes também a depressão vem por um excesso de movimento em que a pessoa não consegue dar conta das exigências que esse mundo contemporâneo pede dela. Então, às vezes, esse excesso de movimento, essa luta, essa correria, que o resultado, que é o bem-estar, nunca chega, e já falei sobre TED, sobre isso em vídeo anterior, eu recomendo que assista. Se a pessoa entende, o excesso de movimento pode deprimi-la, mas ela precisa voltar ao movimento, com calma, mas com determinação. É muito importante compreender. Lembre, a mente não vai querer, não terá vontade, não terá ânimo, mas o entendimento de que o movimento é condição pode fazer com que você ganhe forças e comece a fazer movimentos. A depressão não resiste ao movimento. Nunca esquecendo, sempre com a ajuda da psicoterapia e sempre com a ajuda médica. E lembre, os casos que vêm depois do primeiro evento, eles não precisam ter um motivo. Vem porque vem, é recorrente. Então, entender isso pode ajudar você a melhorar. Ok? Espero que tenha ajudado, porque depressão é algo que está presente na vida de todos. Se não teve, conhece alguém próximo que tem ou está tendo.
Então, se você acha esse vídeo legal, mande para a pessoa. Se você está recebendo, talvez estão achando que você está meio parado, né? Participe do nosso canal, visite o nosso blog, eduardocarvalho.net, sugira assuntos, né? E compartilhe tudo aquilo que você achar que vale a pena. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.